Olá, começa agora o nosso boletim semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. A segunda fase do concurso público do Tribunal de Contas do Amazonas aconteceu no dia 25 de agosto. São disputadas 40 vagas para provimento imediato em 4 diferentes cargos, com um salário de mais de R$ 8.000. O dia decisivo começou cedo para quem sonha ser servidor público da Corte de Contas. Antes das 6 horas da manhã, Caio Roger já estava no local da prova, revisando o conteúdo para as questões subjetivas do cargo de auditoria governamental. Eu dormi pouco, vou contar a verdade, eu estava bem ansioso, a expectativa é muito grande, foram meses de estudo. A ansiedade toma conta na noite anterior, a semana toda de revisão, de muito estudo, vai chegando próximo à prova, a ansiedade vai aumentando. Tranquilidade mesmo só na organização. E apesar de mais de 5.000 candidatos que realizaram a segunda fase, não houve aglomeração nos locais de prova. Uma estratégia simples eliminou as tradicionais filas quilométricas. Os portões foram abertos 1h30 antes das provas, tempo suficiente para os candidatos atenderem os protocolos de segurança contra a Covid e se acomodarem nas salas sem tumulto. A banca examinadora, a Fundação Getúlio Vargas, reforça o que já está previsto no edital. Só serão corrigidas as provas dos candidatos com as melhores colocações na prova objetiva. Corrigiremos as redações de somente 10 vezes o número de vagas, verificando a pontuação da objetiva. O presidente do TCE, Mário de Mello, já planeja o acolhimento dos aprovados no concurso. O Tribunal de Contas, indiscutivelmente, é um órgão que precisa ter muita responsabilidade, é um órgão de controle, mas é uma casa que dá muita condição ao trabalhador, ao funcionário. Então, a única coisa que eu espero é que os capacitados cumpram o compromisso, que é zelar pelo erário, que é o ponto principal que o Tribunal de Contas tem como mãe para fiscalizar. O Tribunal de Contas do Amazonas atravessou o estado para levar até Tabatinga, que fica a 1.100 quilômetros de Manaus, o projeto Ouvidoria Mais Presente. A iniciativa é aproximar cada vez mais a Corte de Contas da população. Tabatinga, no Alto Solimões, está localizada na região de tríplice fronteira com o Peru e a Colômbia. Somente de avião ou de barco por 7 dias é possível chegar lá. E assim como é grande o Amazonas, é grande o anseio dos moradores de Tabatinga por melhorias. É mais segurança mesmo que a gente está correndo atrás. Asfalto lá pra gente. Mais a saúde. E é entendendo a complexidade logística que é o estado do Amazonas que o TCE-AM não abre mão dessa aproximação, para que a população também compreenda a importância do órgão fiscalizador e, assim, assegurar que os investimentos que eles esperam sejam devidamente aplicados. Foi um marco forte, foi um evento muito bom, muito bonito. Essa audiência pública foi extremamente consistente. E nós saímos aqui extremamente satisfeitos por ter atingido o objetivo. Durante 5 dias, a equipe da ouvidoria esteve coletando as demandas da população. O resultado inicial foi uma audiência pública denominada Rodas de Cidadania no auditório da Universidade do Estado, com oportunidade para a população expor in loco algumas destas demandas ao poder público. A outra parte vai receber um encaminhamento pela ouvidoria da Corte. A ouvidoria vai analisar todo esse material e aqueles assuntos que podem vir a se tornar um processo específico dentro do tribunal de averiguação será feito. Outras coisas que não se enquadram dentro da nossa competência, enfim, serão encaminhadas aos órgãos competentes e todos receberão respostas adequadas para as suas demandas, para as suas denúncias, enfim. 3.500 estudantes estão inscritos para o processo seletivo de estagiários da Corte de Contas do Amazonas. As provas serão realizadas dia 12 de setembro e o presidente Mário de Mello assegura que os aprovados vão assumir ainda este ano. Fazer parte do quadro de estagiários do Tribunal de Contas do Amazonas é o desejo de milhares de estudantes do estado. E este ano, mais de 3.500 universitários se inscreveram no processo seletivo para concorrer a uma das 100 vagas ofertadas pela Corte. Ao todo,
o tribunal oferta vagas para 10 diferentes cursos. O período de estágio é uma oportunidade de aprendizado prático das teorias estudadas em sala de aula. E quem obteve êxito sabe as estratégias. Emanuela entrou como estagiária de administração quando estava no segundo período. Segundo a estudante, coeficiente alto e estudo do edital foram essenciais para conseguir a vaga. Previstas para o dia 12 de setembro, as provas vão ter duração de 4 horas e serão compostas de prova escrita com conhecimentos específicos, contendo 4 questões discursivas e 4 questões objetivas de língua portuguesa. O resultado final do certame deve ser divulgado no dia 15 de outubro. Nós vamos seguir os prazos tanto para a pessoa entrar com recurso, como a nossa resposta para os recursos sobre a inabilitação das inscrições. Toda quinta-feira, 9 horas da manhã, ao vivo, você sintoniza 105.5 e acompanha o nosso programa de rádio Falando de Contas. E a entrevistada da semana foi a chefa da biblioteca do TCE, Heloísa Diniz. Quem conversou com ela foram os nossos radialistas Pedro Souza e Aleph Penha. E, Giane, eu tenho a informação de que o Tribunal de Contas tem um acervo de aproximadamente 3.000 exemplares e eu estou aqui com a chefe do departamento da biblioteca, Heloísa Diniz. Pode falar um pouco para a gente como que funciona o processo de empréstimo dos livros e quem são os principais frequentadores da biblioteca do TCE? A biblioteca só funciona internamente. Então, os principais são servidores e estagiários do TCE e aposentados também, né? No portal do TCE tem um sistema. Ele vai lá, entra no sistema e vê o Ginuteca. Por exemplo, ele quer um direito administrativo. Ele vai, digita lá, o direito administrativo vai aparecer. Já fica reservado. Quando ele chega mais ou menos uns 15 a 20 minutos, ele vai lá e já está lá o livro. Aí ele já leva o livro, já todo com o recibo e tudo. O dia que ele vai entregar, que ele tem 15 dias, né, para ficar com esse livro. Pode prorrogar por mais 15. Sabemos que sempre um servidor ou um estagiário ele precisa de um título novo. E caso a biblioteca não tenha aquele título, como que ele pode proceder para fazer com que a biblioteca busque esse novo título para o acervo do tribunal? Ele tem que fazer um memorando pedindo esse livro para a secretaria tomar as providências e encaminhar para a gente. Tem que ser através de um documento para poder ser comprado esse livro, né, e ser registrado na biblioteca e ele se servir dele. Muito obrigado, doutora. Eu volto com você, Giane. A Escola de Contas Públicas realizou o primeiro simpósio sobre educação pública no Amazonas. Participaram várias instituições como o UEA, o FAM, IFAM e outras instituições que têm escola de governo. A estratégia era discutir educação em tempo de pandemia. Todos os municípios do estado do Amazonas foram notificados pelo Tribunal de Contas do Amazonas e têm até o dia 30 de agosto para responder informações a respeito das controladorias internas. Essa é uma demanda que interessa ao Tribunal e à Atricom, que é a Associação Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil. Os municípios devem preencher um formulário eletrônico com dados que comprovem, por exemplo, se o controle interno está realmente estruturado, quais atividades são desenvolvidas e se os processos licitatórios e as contratações de pessoal estão sendo avaliadas. De acordo com o presidente, o conselheiro Mário de Mello, responder a este questionário é importante tanto para a Atricom, Associação Brasileira dos Tribunais de Contas, quanto para o TCE, que buscam saber quais municípios têm o controle interno funcionando. O Tribunal de Contas, por meio da Secretaria de Controle Externo, né, nosso secretário, o Jorge Guedes Lobo, ele solicitou, via ofício, que cada município atendesse a essa demanda da Atricom. E esse questionário eletrônico, ele foi realizado de uma modelagem muito simples e cada município brasileiro tem que enviar essas informações para que se construa um perfil do que existe realmente em cada localidade. Então, daqui mais ou menos lá para o final do mês de setembro, nós já vamos ter essas respostas condensadas e nós vamos verificar quais os municípios amazonenses que possuem a estrutura do qual o questionário ele solicitou informações. As informações completas você acompanha nas nossas redes sociais, portal e rádio web. Obrigada por sua companhia e até a nossa próxima edição. Tchau!